Olá, esse é mais um Biologia em Rede, entre biólogos. A proposta de conversa entre biólogos de diversas áreas, diversos locais do país, abordando os tópicos de interesse para os alunos da biologia. Hoje nós estamos aqui com o Carlos da Polito Júnior. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo aceite em participar do projeto. O Carlos é biólogo, formado na UFGD, né, Carlos, no Grande Dourados, onde a gente se conheceu lá nos anos de 2005, 2006. Depois tem mestrado na área de botânica e doutorado na Universidade da Inglaterra, né, onde você trabalhou o doutorado inteiro lá, né, para fazer especialização fora. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre paleopalinologia para a gente. Espero que a conversa seja bem proveitosa e a gente vai abordar um pouquinho esses assuntos. Carlos, novamente, muito obrigado por aceitar essa proposta de um projeto diferenciado. E acho que para a gente começar, você poderia começar abordando um pouquinho sobre os fundamentos e os conceitos de palinologia. O que é palinologia, que acho que muitos dos nossos alunos nem sabem o que se trata a palinologia. Certo. Bom, olá, Rodrigo. Agradeço o convite para participar. Muito bacana a ideia que você teve e o trabalho que você está tendo para organizar isso aí. Acho que vai ser um material muito bom para os alunos. Bom, então, para começar essa fala, essa dinâmica aqui, não sei se dá para chamar de palestra, acho que não é bem uma palestra, né? Vou trabalhar alguns conceitos básicos e depois mostrar trabalhos que a gente realizou, publicou, com dados em paleopalinologia. Bom, quem já trabalhou, quem já teve as disciplinas de botânica, entre os alunos aí que vão assistir, eles vão lembrar que alguns grupos de plantas, então aqui tem um clado das plantas, das viridiplanta, né? Então todas as plantas que fazem, desde dos ancestrais lá, bem básico, das algas, até as angiospermas. Então algumas delas desenvolveram um mecanismo de reprodução produzindo pólen. A gente já vai ver um pouquinho mais. E outras têm um mecanismo de dispersão através de esporos. Então, assim, o título dessa fala tem pólen, né? Mas só para deixar já disposto desde o início que a gente trabalha com outras coisas dentro de palinologia, e entre elas os esporos que também são muito importantes. E eles são Eu importantes juro que eu achava que era só pólen, que não entrava esporos nisso, sabia? pois é. Então, depois eu vou esmiuçar mais os conceitos, mas entra outras coisas também. Tem umas variações no conceito, né? Porque como ela é muito interdisciplinar ou multidisciplinar, a gente trabalha com palinologia mais na biologia, no aspecto botânico da disciplina, mas eu, por exemplo, que estou aqui no departamento de geologia, a gente tem outra pegada nas geociências, né? Então, o conceito ele é um pouco mais amplo do que a gente simplesmente falar de pólen. E só para frisar aqui outra coisa interessante nesse slide, as plantas, em algum momento, centenas de milhões de anos atrás, decidiram, né, vou me permitir essa licença determinística aqui, decidiram sair, invadir o ambiente terrestre. Então elas precisavam produzir alguma coisa para dispersão, né? Foi aí que veio o esporo, como a gente já vai ver. Então os esporos, aqui tem uma imagem em microscopia eletrônica só para exemplificar de um lado e de outro aqui. O esporo é uma unidade de dispersão. Então todo mundo já pegou uma samambaia, pegou aquela folhinha dela, virou de cabeça para baixo e viu aquela sujeirinha, né, entre aspas. Aquilo lá são os soros, e os soros são aglomerados de esporângios. Esporo vem do grego semente e ângio significa bolsa ou saco. Então é um saquinho de esporos. E por ali que ele dispersa, né? Então depois que ele dispersa, ele cria o que a gente chama de gametofito ou gametófito, que na verdade uma plantinha, como se fosse uma plantinha, uma fase do ciclo de vida, da geração dela, e ali dentro vai haver a fecundação. Então produz um masculino e um feminino, uma célula masculina e uma feminina, e faz a fecundação, e daí gera um esgoto, e daí entra de novo na fase esporofítica. Sem entrar em muitos detalhes disso, que não é bem o foco, né? Só queria revisar, na verdade, para os alunos saberem exatamente do que eles estão vendo nessa palestra.
Então aqui está um esporo. Isso aqui é um esporo em microscopia eletrônica, deve ter ali seus 20, 30, 40 micrômetros. Ele germina, ele cai num lugar úmido, germina, gera aquela estrutura, e dentro dela sai uma célula masculina, chega até a célula feminina, germina para produzir um novo indivíduo. Um pouquinho da morfologia deles. Então, a gente tem basicamente duas formas de esporos, eles podem ser triletes ou monoletes. Isso tem a ver com essa marca, né? Isso a gente chama de marca ou cicatriz, porque quando ele é formado, ele geralmente está em 4. Então, a gente chama de uma tétrade. Aí, onde as tétrades se unem, esse lado daqui, elas criam uma cicatriz. Pode ser desse jeito, pode ser de outro jeito, que deixa só uma cicatriz mais simples, né? Formando um monolete. Parece um feijãozinho, um rim. E esses aqui que parece um Y, né? Então, essa são a disposição básica dessas estruturas, mas elas variam muito em forma. Você pode ter mais circular, mais triangular, lados convexos, ou retos, ou côncavos. O ápice também pode mudar. E a superfície, que é o esporoderme, tem muita variação de forma, de ornamentação, etc. Que a gente chama de escultura. Então, para quem trabalha com taxonomia, já conseguiu perceber, né, que você pode ter uma combinação enorme aqui de formas, e essa combinação de formas, claro que é muito benéfica para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir fazer taxonomia realmente. Então, a gente consegue identificar grandes grupos, às vezes gêneros, até às vezes espécies, usando essas formas dessas estruturas. Aqui mais umas fotos de microscopia eletrônica, mostrando o lado que tem a cicatriz. Então, a gente chama de lado proximal, o lado oposto, que é o lado distal. E aqui algumas variações, ó. Verrugas. Aqui são buraquinhos que a gente chama de retículo ou fovéola, enfim. Esses são os esporos. O pólen também é mais ainda conhecido, né? Você mesmo, Rodrigo, já comentou que era o que você entendia como palinologia, basicamente era pólen. Então, o pólen, ele não faz a dispersão do indivíduo, ele faz a dispersão do gameta masculino de uma flor até outra flor, geralmente, ou da mesma flor, da mesma planta. Sai o tubo polínico, faz a fecundação e aí nasce a semente e o fruto, ou o fruto, né, se for o caso de angiosperma. E aí essa é a unidade de dispersão. Então veja a diferença do esporo e do pólen, né? O esporo faz a dispersão daquela espécie, daquele indivíduo. No pólen não, o pólen dispersa o gameta para outra planta e a dispersão vai ser feita depois pelo fruto. Então aqui tem uma foto bastante legal de um estigma de uma planta e os grãos de pólen amarelinhos ali, ó, grudados. Quando eles caem ali, eles produzem o tubo polínico, e o tubo polínico vai levar a célula gamética até o óvulo e fertilizar para formar o zigoto e aí por diante, a fruta e tal. Morfologia varia muito também. Aqui as gimnospermas, algumas gimnospermas, elas em geral têm uma morfologia um pouco mais simples, não tem aberturas ou tem aberturas mais simples, só um sulco, já vou explicar o que é. Paredes mais simples, geralmente uma camada, ou às vezes você consegue diferenciar algumas camadas na parede. Enquanto que as angiospermas conseguem umas morfologias extremamente complexas, uma diversidade grande de formas, vários tipos de aberturas, né? Que a abertura justamente é o que propicia, o que facilita o tubo polínico sair do grão de pólen, né? Você pode ter aberturas bem simples como poro, um colpo, também chamado de sulco. Eles podem estar conjugados para formar um colporo, né? Que é uma abertura composta. Perdão, uma abertura composta. E você pode ter uma variação grande de número, de posição, de tipo, entre outras coisas. Então, só com a abertura você já faz um monte de variação da morfologia polínica. Tirando isso, a gente tem as camadas da exina. O que é a exina? A exina é como a gente chama a parede do grão de pólen, né? Então, ela não é só uma parede simples, ela geralmente é uma parede que tem várias camadas.
tem um teto, tem uma base, que a gente chama de nexina, tem columelas, que são como colunas mesmo, e pode ou não desenvolver um tectum, que é um téton, como o nome já diz, e às vezes você pode ter estruturas em cima desse tectum, como aqui, por exemplo, E daí, novamente, aquela mesma diversidade grande de formas esculturais na parede dos grãos de pólen, mas nesse caso também aliado a diversos níveis de estratificação, mais estratificados ou menos estratificados. Então, novamente, só para deixar bem claro, quando você junta essa diversidade de aberturas, exina, estratificação da exina e mais os elementos esculturais, você tem aí um prato cheio para aplicar a taxonomia. Então, de novo, a gente consegue identificar grãos de pólen a nível de família, a nível de gênero, geralmente. Em alguns casos, não é muito comum, mas em alguns casos, níveis específicos também. Então, aqui essa slide, só alguma morfologia para vocês verem aí como é que pode ser tão diverso, né? Uma pergunta, não sei se você Pode falar. consegue me responder, ou só será uma provocação mesmo. A gente não consegue identificar a espécie, talvez, pelo pólen, por falta de pesquisadores estudando e descrevendo essas características dos pólens, ou que realmente não apresentam tantas diferenças entre as espécies. Eu sei, a Gisele Katia trabalha com banco de sementes e sementes de espécies muito próximas, assim, você olha, quase não encontra nada. Agora começaram a fazer alguns trabalhos com micro varredura, conseguiu identificar pequenas variações, a olho nu parecia que era a mesma coisa, mas agora já conseguiu achar alguns indícios que tem uma diferençazinha ou outra. Você acha que assim, não consegue identificar a espécie porque não tem gente trabalhando, escrevendo o suficiente, ou que realmente talvez não apresentam diferenças? Posso te responder que no caso da palinologia é praticamente a mesma resposta, a mesma coisa. Se você olha com bastante detalhe, faz microscopia eletrônica de varredura ou outras técnicas, você começa a encontrar entre espécies do mesmo gênero, por exemplo, algumas diferenças. Só que na rotina de laboratório, a gente geralmente, trabalhando com paleopalinologia principalmente, a gente pega uma lâmina que tem ali muitos grãos de diferentes grupos, né? Então, às vezes, você encontra um grão de uma espécie, está numa posição não muito favorável, então vai ser difícil você dizer, olhando aquele grão, se ele pode pertencer a uma espécie ou outra dentro de um gênero. Agora, se você fizer um trabalho taxonômico com as espécies atuais, por exemplo, e com mais detalhe, geralmente você consegue ver diferença sim. Só que também não é assim, às vezes é difícil, mas se for bem feito com microscopia de eletrônica de varredura, você consegue. Microscopia óptica, não dá, muitas vezes. E dependendo também do refinamento taxonômico que você precisa para o trabalho, com gênero você já tem informação suficiente, né, para embasar as suas. No nosso caso, sim, né? Imagina que você pega uma planta que tem muitos gêneros, mas ela é uma herbácea, por exemplo. Então você acha ali, em alguns casos a gente não consegue sair da família, que é por exemplo, o caso das gramíneas. É muito difícil falar gêneros em gramíneas, usando pólen, né? Mas elas sempre têm o mesmo hábito. Então, ainda que uma gramínea possa ser aquática, outra terrestre, uma na Amazônia, outra no Rio Grande do Sul, elas têm uma informação ambiental parecida, né? Então, é útil para a gente consegue usar. Então, outro grupo que a gente também trata dele na palinologia, tem vários, mas eu só escolhi esses três para a gente falar aqui. São algas. Algas, mas não todas as algas. As algas que produzem uma carapaça que seja orgânica. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui são imagens de microscopia eletrônica de carapaças, ou cistos, no caso, desse tipo de alga aqui, de dinoflagelados. Tá? O Dinophysia, esse é o nome técnico. Os dinoflagelados produzem esses cistos. Eles são quase 100% marinhos, existem espécies de água doce, mas a maioria é marinho, a grande, vasta maioria é marinho. E durante uma fase da vida deles, eles produzem esse cisto de material orgânico, que é bastante resistente também. Então, você também tem o potencial de fossilização.
O nome dinoflagelados, caso alguém não conheça, o nome vem do grego dino, peão, porque eles costumam ter essa forma aqui de peão, e flagelado, claro, porque eles têm um flagelo, que é o que ajuda na locomoção. Então, eles vibram esse flagelo para nadar. E quando eles enquistam, que é um termo, sem querer entrar em muitos detalhes, mas eles formam esse cisto para, por exemplo, durante o inverno, durante um período mais seco, em alguma mudança ambiental que não é favorável para eles, eles fazem o enquistamento, ficam guardados lá dentro, a célula, e daí quando é favorável, eles saem por essa estrutura aqui, que a gente chama de arqueópego, vão viver a vida deles, reproduzir, etc., e o cisto fica para trás e pode ser fossilizado. Ok? Agora, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar em dinoflagelados, mas eu tenho certeza que vocês ouviram falar de marés vermelhas e de bioluminescência. Tem uns vídeos no YouTube muito interessantes sobre isso aqui, tá? Então, são algas, né? Entre elas, muitas são dinoflagelados que produzem isso aqui, né? Então, aumento populacional muito grande, pode ter toxina secretada, pode não, né? Tem toxina secretada, pode ter mortandade de peixes, por exemplo. E esse aqui é um espetáculo, né? Tem umas imagens, assim, uns vídeos no YouTube muito interessantes mostrando isso aqui. Depois vocês procuram lá para dar uma olhada. Então, era isso sobre dinoflagelado, só para apresentar rapidamente o grupo. E agora, vamos numas outras definições também. Mudando de um tópico para outro, aí eu te falo e você me para fazer perguntas se for o caso. Ou me interrompe em qualquer momento. Bom, como eu disse antes, a palinologia tem um contexto muito multidisciplinar, né? Dentro da botânica, que é o que a maioria dos biólogos vão fazer o link, né? Palinologia está dentro da botânica. E você trabalha em vários aspectos da botânica, principalmente taxonômico, né? Como eu falei, mas também de interações, né? Que aqui já é eu já poderia fazer outro balão desse aqui, misturar botânica com entomologia, por exemplo. O Rodrigo sabe bem disso, né? Então a gente tem muita interação com himenópteros, com abelhas, principalmente, estudada usando o grão de pólen, né? E também biologia reprodutiva de plantas, né? Eu estou mais desse lado aqui. Eu trabalho mais na área de paleontologia, usando palino. E a gente faz essas coisas aqui, ó, bioestratigrafia, reconstituição de ambiente sedimentar, reconstituição de proveniência sedimentar. Então, são algumas coisinhas que eu vou pincelar durante outras partes dessa fala, mas basicamente é isso aqui, ó, bioestratigrafia, você usar os grãos de pólen, ou outros fósseis também, mas no caso grãos de pólen, para dar idades para as rochas. Se você encontra um marcador bioestratigráfico, ele te fala se aquela rocha sedimentar se formou há 10 milhões de anos atrás, há 100 milhões de anos atrás, etc. Então, é uma informação assim para resolver problemas geológicos muito importante. E como as plantas estão em diferentes ambientes, e você consegue identificar os grupos delas, você consegue dizer se era marinho, se era fluvial, se era montano, né? Então, você pode fazer reconstituições tanto do ambiente também quanto do clima, né? E também algumas plantas, por exemplo, que só estão em grandes altitudes, né? Por exemplo, só estão nos Andes, você encontra elas num sedimento aqui nas planícies, por exemplo, você pode reconstituir o destino fluvial, o percurso fluvial que trouxe aquele pólen lá de longe dos Andes até aquele local que você está estudando, aquela planície, etc. Então, informações muito importantes aqui para geologia. E na intersecção das duas coisas, né, alguns conceitos basicamente os mesmos, mas você pode falar de evolução. Então, evolução de plantas, qual a ocorrência das plantas ao longo do tempo geológico, a ocorrência de climas e de ambientes e de biomas ao longo do tempo geológico, entre outras coisas. Bom, agora para formalizar um pouco os conceitos, né? Então, a palinologia, assim, os grãos de pólen já são observados há vários séculos, né? Acho que desde o século XVI ou XVII que tem menções de botânicos, por exemplo, ou de outros pesquisadores olhando pólen. Mas o nome palinologia e a disciplina como tal ficou mais evidente tanto na primeira metade do século passado, do século XX, quanto no final do século XIX, principalmente por causa disso aqui, ó. Vocês estão vendo essas duas imagens? São cones reprodutivos de gimnospermas,
que elas produzem muito pólen, muito pólen. Então, quem já foi para países de altas latitudes, onde você tem florestas, vegetação temperada, você durante o verão, você vê que até no aplicativo de celular para ver o clima, além de umidade, temperatura, etc., tem lá a contagem polínica. Se é um dia que tem muito pólen na atmosfera ou pouco, porque dá muita alergia. Tem gente que tem muita alergia. Olha a situação desse carro aqui, ó. Isso aqui é tudo pólen, você acredita? Muito, muito pólen saindo dessas plantas. O que remete até o nome palino, né, que vem de paluno do grego, ou pólen do latim, que tem significados semelhantes. Polvilhar, farinha, pó, etc. Que é o que parece realmente, né? Agora, de uma forma mais prática, mais pragmática, tem a definição de paleopalinologia, que a gente às vezes até confunde, a gente às vezes até nem usa paleopalinologia, a gente fala paleontologia, que é o estudo de microfósseis orgânicos resistentes à maceração de rochas sedimentares e ataques ácidos. Então, por que a gente fala microfósseis orgânicos? Microfósseis, porque não é só pólen e esporos, como eu tinha falado para vocês, né? Então, você não pode restringir um grupo taxonômico aqui. Então, a questão da composição parece ser mais importante, e aí eu já vou explicar por quê. Aí é um conceito que é muito importante, um conhecimento muito importante na geologia, tá? E tem a ver com como você prepara. Tem uma questão de tamanho aqui também, mas é basicamente uma questão química, como você prepara aquela amostra. E isso está aqui nesse slide. Você pega, e também aqui para demonstrar para vocês como como essas estruturas são resistentes, tá? Então você pega uma rocha sedimentar, então uma lama, um arenito, um margilito, qualquer coisa do tipo assim. Você vai dissolver ela. Primeiro você faz uma maceração física, né? Então você põe no cadinho, no pistilo lá e pulveriza aquilo lá praticamente. Depois você joga ácido clorídrico, né? Depois você faz lavagens e tal, mas depois você joga ácido fluorídrico. Quem conhece isso aqui sabe o nível de periculosidade que é. Isso aqui pode matar uma pessoa facilmente. Aí você descartou silicatos com isso aqui e carbonatos com isso daqui, né? Então toda aquela fração mais mineral da rocha você já mandou embora. Só ficou a parte mais orgânica. Ainda assim você pega a parte orgânica e ataca com ácido sulfúrico e com hidróxido de potássio, a potássio cáustica, né? Então aquela matéria orgânica mais fina, mais delicada, você também destrói ela e fica só com uma parte da matéria orgânica que estava naquela rocha. Então, uma pequena parte uma pequena parte da rocha era matéria orgânica e daquela matéria orgânica, uma pequena parte dela vai ser o que a gente chama de palinomorfos. E ali vai sobrar o que dessa preparação toda e da filtragem, né? Porque coisas muito pequenas você não vai conseguir identificar, coisas muito grandes você não vai levar para o microscópio. Então, pólen, esporos, fungos, então, esporos de fungos ou hifas de fungos, algas, como eu falei para vocês, como é o caso dos dinoflagelados, acritarcos. Não são todas as algas, algumas algas fazem carapaça que não são orgânicas, são calcárias. Então, como isso aqui dissolve calcário, a gente não trata na palinologia essas algas, aí é outro ramo da micropaleontologia. Alguns pedacinhos de artrópodes, escolecodontes, que são pequenos dentes de vertebrados muito, muito antigos. E às vezes também a gente trata de restos orgânicos sem uma definição exata, né? Mas a gente consegue dizer se eles são particulados, se eles têm uma estrutura que veio de uma planta, né? Ou se ele não tem nenhuma estrutura nenhuma, uma coisa amorfa que pode ter vindo de degradação bacteriana. Também a gente pode tirar alguma informação disso aqui, ok? Bom, e quando você prepara tudo aquilo lá, e sobra aquele restinho orgânico, você joga numa lâmina. Então aqui está um aspecto geral de uma lâmina. Eu peguei uma lâmina que estava bastante suja, não é uma lâmina muito boa, porque está muita coisinha aqui, mas era justamente para mostrar para vocês como é que você já consegue ir identificando. Ó. Aqui já em outro aumento, você consegue ver umas estruturas já, ó, que já tem uma certa forma. Aqui, ó, isso é um grão de pólen, isso é um grão de pólen. Isso aqui é provavelmente um tecido vegetal qualquer. Isso aqui são cistos de alga que quebraram.
E aqui em 100 vezes você já consegue ver outras estruturas, consegue ver os grãos de pólen com estrutura melhor. Então aqui, isso aqui é uma camada grossa de exina, não ficou o foco correto aqui, mas aqui são espinhos, ok? Tem a base deles aqui. Então isso aqui é uma Maurícia, que é o buriti. Na verdade é a buritirana, a Mauriciela. Isso aqui é uma alcórnia, que é uma árvore euforbiácea comum também. Bom, e o que faz esses grãos de pólen serem tão resistentes, né? É algo chamado esporopolenina. A esporopolenina é um biopolímero e é considerado um dos biopolímeros mais resistentes, um dos biopolímeros naturais mais resistentes, né? Ele, como é que eu vou falar? Ele é muito inerte. Acho que isso aqui, ó, é um componente orgânico muito inerte, um dos mais inertes conhecidos. Inerte quer dizer que você não consegue quebrar facilmente o composto, né? Então aqui tem um pouco do que ele é feito. Eles são cadeias muito longas de carbonos, né, polímeros, e tem ligações entre essas cadeias de diversos tipos, né? Geralmente outras coisas como celulose, quitina, etc., elas têm uma menor variedade, tem só um tipo de ligação entre os polímeros, né? Isso faz delas menos resistentes do que a esporopolenina. Então aqui, bom, já ficou claro aqui onde você encontra a esporopolenina. Outra coisa interessante da esporopolenina é que entre esses compostos químicos, alguns deles são flavonoides, que é o que deixa amarelado, né? Então, grão de pólen, vocês já devem ter visto aqui, não estou fazendo merchan de ninguém, por favor, peguei da internet só essa foto, mas o tom marcante do grão de pólen é amarelo. Quem já viu uma abelha carregando pólen corbicular já deve ter visto que quase sempre é amarelinho, né? Que é a cor de alguns desses, o que gera essa cor, alguns desses compostos flavonoides. E é interessante que esses compostos não estão ali só para fazer a cor, eles têm proteção ultravioleta, né? É muito importante o grão de pólen ter essa proteção porque ele está carregando os gametas, né? Então, se você solta aquele monte de pólen na atmosfera e o nível de ultravioleta é alto, você pode causar mutação nos genes dos gametas. Logo, você pode comprometer a linhagem ao qual aqueles genes estão se destinando, né? E, inclusive, algumas pessoas, como esse cara aqui, publicou um artigo falando que, ó, durante alguns momentos do período geológico da Terra, você tem uma insolação maior por diversos fatores, né? E essa insolação maior pode ter causado mais mutação, e isso pode estar acarretado em momentos de maior diversidade vegetal durante os períodos geológicos. Né? Bom, e além dessa resistência química, tem uma resistência mecânica também. Aquelas fibras de polímeros, aqueles polímeros que eu mostrei, eles formam fibras que vão se entrelaçando e fazem como se fosse uma malha, que é o que vai compor realmente a parede dos grãos de pólen e esporos. Ok, então aqui um pouco de por que estudar palinomorfos, né? Palinomorfos é outro termo que a gente usa bastante. Eles têm muita preservação, né? Eles são resistentes, mas esse não é o único motivo que eles têm uma alta preservação. Eles geralmente se dispersam na atmosfera, então eles caem em vários ambientes sedimentares, no mar, em lagos, em rios, etc. Então, quanto mais você dispersar e mais ambientes diferentes você depositar esses grãos, maior a probabilidade de eles ficarem preservados no registro fóssil. Tá? Eles ocorrem naturalmente, né, os organismos que produzem palinomorfos ocorrem naturalmente em um ambiente, em uma diversidade grande de ambientes. Praticamente todos os reinos você encontra, lá eu citei antes lá as algas, o pólen, esporos, peças bucais, por exemplo, de alguns vermes, poliquetos, você pode encontrar também dentro da palinologia. Toda aquela diversidade de formas que eu mostrei para vocês no início lá permite classificação, então permite trabalho taxonômico, e são indicadores ambientais. Então, além disso, são indicadores de idade também, como eu falei lá no início. Então, todas essas informações transformam os palinomorfos numa ferramenta muito poderosa, né, para a geologia e também para a biologia no geral.
Bom, a importância dos microfósseis, principalmente da palinologia nesse sentido, em datação e correlação. O que quer dizer com isso aqui? Datação eu já falei para vocês. Quando você consegue relacionar uma espécie a um período geológico, ele se torna um fóssil guia. Então, por exemplo, se você... Um exemplo esdrúxulo para ficar bem claro. Se você encontrar um crânio de Tiranossauro Rex num barranco aí perto da sua casa, você não vai dizer que aquele barranco foi depositado há 10, 20 mil anos atrás, porque a gente sabe que os dinossauros se extinguiram 65 milhões de anos atrás. Então, aquele barranco formou muito antes. E você chegou a essa conclusão usando um fóssil guia, tá? Então, quando você tem vários fósseis em várias localidades diferentes, você consegue fazer correlação, né? Você cria biozonas, zonas bioestratigráficas, tá? Então, você consegue falar, ó, esse barranco aqui se formou no mesmo período geológico que aquele que está a 100 quilômetros daqui, por exemplo. Então, esse tipo de informação são peças de um quebra-cabeça geológico muito importantes, que você vai montando e você consegue reconstruir, por exemplo, a geografia do passado. Né? E aqui, repetindo mais uma vez, a questão dos ambientes. Então, cada espécie ou cada grupo de espécie vai ter, por exemplo, se é uma alga, ela vai estar numa profundidade específica, porque hoje em dia elas vivem naquela profundidade, ou salinidade, temperatura, energia do meio, se é um ambiente mais lótico, lêntico, características do substrato, se é plantas que vivem mais em seca ou em umidade, por exemplo, oxigênio, entre outras coisas, né? Então você consegue amarrar idade, então o quando e o como o ambiente se tornou daquele jeito, ou foi mudando ao longo do tempo, enfim. E essas coisas, como só para terminar, estão muito relacionadas, né, uma com a outra. E elas usam uns princípios muito básicos, muito simples, que todo mundo já deve ter visto uma hora ou outra, que é a superposição, atualismo e evolução biológica. Superposição. Quando as rochas se formam, as mais antigas estão abaixo, as mais novas estão mais acima, né? Aí os geólogos trabalham muito para desvendar, para desdobrar ou colocar as coisas no lugares, porque às vezes os continentes, os sedimentos dobram, fica em cima do outro, mistura, etc. Então o trabalho de campo de geologia pode ser muito complicado, mas o princípio básico é que o mais antigo se formou antes e está mais embaixo. Atualismo, então as leis, os fenômenos naturais que acontecem hoje também aconteciam anteriormente, né? Então a gravidade 10 mil anos atrás é a mesma gravidade que tem hoje, né? Então uma planta não estava flutuando 10 mil anos atrás, né? Um exemplo bem extremo, esdrúxulo, mas só para deixar bem entendível. E a evolução biológica, às vezes, o que significa isso? As espécies surgem uma vez. Uma vez que surgiu uma espécie, aquela forma, ela vai existir, depois ela vai ser extinta e ela não vai surgir de novo, né? Então você pode ter coisas parecidas, mas aquela espécie surgiu uma vez, e se ela surgiu uma vez, ela é importante para nós, porque a gente pode recuperar o registro de ocorrência dela ao longo do tempo geológico e usar na bioestratigrafia. E para terminar essa primeira parte, tudo começa aqui, no campo. Então você vai lá, aqui é o caso de um barranco, isso aqui é uma foto de um trabalho lá da Amazônia. Então aqui está o rio, aqui tem rochas, o geólogo tem esse trabalho de descrever essas rochas, então cada símbolo aqui é um tipo de rocha diferente. A cor também pode indicar alguma coisa, e a granulometria, se é uma rocha mais fina, né, como uma lama, ou se é algo mais grosso, como um cascalho, e assim por diante. Então, isso aqui é a primeira coisa que tem que ser feita no campo, para a gente ir lá tirar uma amostra dessa rocha sedimentar e levar para o laboratório, fazer tudo aquilo lá que eu falei para vocês, e tentar dar, por exemplo, uma idade para isso aqui. Que foi o caso que a gente fez. A gente analisou essa amostra numa localidade lá no Acre, e falou, ó, essa amostra aqui deve ter em torno de uns 5 milhões de anos, vamos pôr por aí, mais ou menos. Ok? Daí, o que vem, essa informação, a partir dessa informação vem muita coisa, né? A gente pode ver nos slides seguintes. Bom, Carlos, você deve conhecer a rede de catálogos Polínicos Online, que é uma iniciativa de fazer um compilado para colocar as fotos disponíveis para identificação, chaves, tudo mais.
Esses paleofósseis, palinofósseis, né? Paleofósseis é redundante. Os palinofósseis também estão, você sabe se estão incluídos naquela plataforma já? Tem uma parte incluída. A plataforma tem a parte de coisa recente, tem a parte que está relacionada com interações, né? Que tem até um nome lá, palinecologia, para interação com a abelha, principalmente. E tem uma parte de palinologia também, que daí algumas coleções, principalmente de coisa do quaternário, coisas mais recentes, né? Estão lá. Ah, Tem outras legal. plataformas parecidas, mas aquela é uma brasileira. Eu conheço a Claudinês, que desenvolve, e fez um trabalho muito bom. Tem muita coisa lá. Volta e meia eu dou uma olhada quando eu preciso identificar alguma coisa, tirar uma dúvida. Tem bastante coisa, está bem organizada, é bem bacana. E publicou vários livros também, a RCPOL publicou vários livros de palinologia. Então, eu vou mostrar alguns estudos de caso. Eu separei 3 aqui, depois você pode me fazer perguntas sobre cada um especificamente, ou, enfim, ou perguntas mais gerais também, a gente volta para essa parte introdutória, não tem problema. Mas o primeiro deles é um estudo de caso do Cretáceo. O Cretáceo é um período geológico muito interessante. Ele vai mais ou menos de 144 até 66, 65 milhões de anos atrás. E ele é interessante por quê? Primeiro porque é o período onde esse grande continente que existia antes do Gondwana, ele se partiu e formou a África e a América do Sul, né? Então esse mar aqui, é o Mar Atlântico Sul, Equatorial e Sul, ele formou durante esse período, né? Aqui é só uma imagem, uma reconstrução durante a abertura. O que mais que é interessante sobre o Cretáceo? Tinha temperaturas muito maiores, em alguns casos até 20, mais ou menos. Aqui tem algumas estimativas de quanto poderia ser maior, né? Então esse gráfico aqui está um pouco carregado demais, mas basicamente aqui são estimativas de estudos diferentes, com estimativas de temperatura global, tá? Essa linha pontilhada laranja é a atual, então veja que a maior parte daquele período ali, ó, a temperatura podia estar muito mais elevada, né? Aqui tem algumas estimativas, não precisa, tem várias discussões aqui, né? Qual usar, quando e tal, para você ver que sempre tem uma variação. Mas o fato é que sempre tem consistentemente encontrado estudos de diversos tipos, em diversas localidades, temperaturas durante a maior parte do Cretáceo mais altas. E com esse padrão aqui, você chega num período do Cretáceo que está em torno de 90 milhões de anos, acontece um efeito estufa extremo, que é chamado de super efeito estufa, né? Que é um momento de aquecimento muito forte. Outra coisa que acontece é que a diferença da amplitude, ou seja, as partes dos polos, a temperatura da região polar e do Equador, ela era menor. Veja que no dia presente, né, no atual, você tem uma amplitude razoável, né? E ela diminuiu bastante no Cretáceo. Então, além de ser mais quente, tinha menos diferença. Então, os polos eram não tão mais frios do que o Equador, do que hoje em dia. Então, era um ambiente bem diferente, né? O globo, em geral, era bem diferente do que é atualmente. A gente encontra no sedimento do Cretáceo basicamente todos aqueles grupos que eu já mostrei para vocês. Aqui está em inglês, desculpa, eram uns slides antigos. Então, pteridófitas, os esporos, que eu mostrei para vocês, angiospermas. As angiospermas surgem e começam a dominar o ambiente durante o Cretáceo. E gimnospermas, só que aqui eu dividi as gimnospermas em 2 grupos, que são grupos diferentes e bem distintos. As gimnospermas têm mais afinidade com coníferas e outras que têm afinidade, que são de um grupo chamado Gnetales, tá? As gnetófitas. E aqui é um caso que a gente vai ver mais adiante do que se trata. Esse estudo em particular que eu vou mostrar foi feito, eu participei dele, foi feito por colegas na Colômbia. Então a Colômbia tem um registro do Cretáceo bem completo, bem interessante. E aqui é uma foto dos colegas coletando rochas, descrevendo as seções no vale do Rio Magdalena, que é um rio que corta aqui os Andes, na região norte e noroeste da Colômbia. Então a gente conseguiu idades aqui entre mais ou menos 120
64 milhões de anos. Então, já até terminando, já entrando no terciário, que é o período geológico acima do Cretáceo. Isso aqui eu coloquei só para exemplificar como é que a gente trabalha com os dados, né? Eu mostrei tanto como que a gente encontra os polinomórficos, como prepara e tal, mas como é que a gente trabalha com os dados? A gente trabalha muito com matriz de dados, que significa o quê? Nas linhas aqui você vai ter as amostras, que no caso é profundidade, então, ou idade, então mais recente e mais antigo, mais profundo, mais raso, e aqui as espécies, ou na verdade morfotipos, muitas não são espécies formais. E aí você tem uma contagem lá, quantos que você encontrou de tal espécie em tal amostra, né? E às vezes os dados são muito densos, como esse aqui, e eles estão organizados. Veja que vem aqui, a espécie começa aqui e acaba aqui, começa aqui e acaba aqui e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês no início que as espécies surgem e se extinguem uma vez só? E que essa informação é importante para a gente estabelecer zonas, etc. Então, basicamente, esse é o jeito que a gente trabalha com esse tipo de informação. Então, aqui está um monte de informação que eu posso usar para fazer bioestratigráfia, para dar idade a essas rochas. E foi o que a gente fez nesse trabalho. Só que eu vou mostrar um aspecto mais interessante dele. A gente fez umas análises lá que não convém agora os detalhes, são análises estatísticas de diversidade. E aqui eu vou pedir para vocês focarem nas bolinhas pretas aqui, ó. O que são essas bolinhas? São a diversidade de cada um desses grupos. Então vejam vocês, uma diversidade que aumenta perto de 100 milhões de anos, desculpa, 100 milhões de anos, para praticamente todos os grupos, exceto essas gimnospermas aqui. E depois você tem um momento que a gente não tem amostras, não tem dados, né? Que é justamente naquele período de aquecimento. E depois, no final do período Cretáceo, já dezenas de milhões de anos depois, as angiospermas continuam diversas e dominando, enquanto que outros grupos nem tanto. Esse é um dado. Outro dado interessante, as guinetales, que é esse grupo que eu quero tratar mais delas logo mais, elas foram muito mais diversas do que hoje. Hoje você tem algumas no planeta inteiro, tem uma ou outra aqui e ali, mas elas já foram muito mais diversas, justamente nesse período aqui de uma transição, que a gente não entende perfeitamente ainda, mas a gente está tentando entender. Aqui é só um grafiquinho mostrando como se fosse uma similaridade, então essas amostras são semelhantes entre si, essas são semelhantes entre si, e aqui tem uma diferença enorme. Então esse grupo aqui só compartilha por volta de 4% das espécies dos morfotipos com esse aqui. Então durante esse período de aquecimento de super efeito estufa, aconteceu alguma coisa aqui que mudou demais a diversidade. Então, você tem um turnover, uma mudança nas espécies, a composição das espécies muito forte nesse período. Claro que ele tem a ver com o aquecimento, então muitas coisas foram extintas e não voltaram à diversidade que era antes, que é o caso, por exemplo, das guinetales. Aqui só para mostrar algumas reconstruções paleogeográficas e paleoclimáticas, em idades próximas a 140, você tem uma predominância de ambientes desérticos, né? Então esses símbolos aqui vermelhos e laranjas, eles indicam um ambiente desértico. Aqui você já começa a ter nessa região, e tem outros pontos que a gente está estudando também, começa a ter mais indicação de umidade, tá? Isso acontece aqui e depois. Então isso aqui é discutido como início da zona de convergência intertropical. Então, aquela coisa de baixa pressão, que traz umidade para o continente e tal, pode ter começado mais ou menos nesse período. E esse período seco, mais seco, aqui e aqui, de abertura, criou algo muito interessante. Aqui é só uma curiosidade mesmo, que eu quis deixar, que é sal. Aqui você tem período seco, de mares rasos, uma alta produtividade, então tem um sistema petrolífero sendo formado aqui que tem a ver com esse clima. E ele é determinado, o topo dele está selado com o sal, por isso que a gente tem aquelas camadas, aquele reservatório que chama pré-sal, inclusive. Né? Bom, agora eu queria mostrar para vocês, vou passar rápido para não alongar muito tempo, uma coleção
coleção desse pesquisador aqui, Louis Stover, eu trabalhei com ela, com base de dados, tirando fotos, colocando informação em base de dados, e são essas guinetales, que são essas plantas bizarras, que a maioria dela está extinta, a gente nem sabe, a maioria delas a gente não sabe como era, né, porque a gente só tem o pólen. Tem uns formatos, assim, muito diferentes e muito bonitos, né? Olha essas coisas. Isso aqui tudo, ó, sempre tem uma escalinha, para quem não está acostumado com microscópio e tal, isso aqui é em micrômetro, tá? Então, 1 micrômetro tem a milésima parte de 1 milímetro, tá? Então, aí tem mais uns, olha isso aqui, ó. Uns polos que são ligados por essas, parecem umas costelinhas. Isso aqui, mais uns. E esse grupo aqui, que eu vou falar um pouquinho mais deles, que são os efedripites, que são as efedras. Tem uma diversidade, uma quantidade muito grande naquele período que a gente estudou, do Cretáceo Médio inferior. E essa sim a gente sabe o que é, vem das efedras, que é uma planta que existe hoje. Tá aqui uma foto dela, isso aqui é um pólen de uma efedra atual, que ela está concentrada nessas regiões mais desérticas, mais secas. A gente tem na América do Sul também, por exemplo. Outra que a gente encontra, e dá para correlacionar com alguns fósseis, nesse caso, inclusive, é a Welwitschia mirabilis. Quem já fez botânica já viu isso aqui nas aulas. O Charles Darwin, quando encontrou essa planta, chamou ela de ornitorrinco vegetal, porque ela é extremamente bizarra. É uma planta que ocorre hoje em dia só no deserto da Namíbia. Desculpa. Aqui está uma foto dela num ambiente de jardim botânico, né? Então, o que ela é? Por que ela é tão estranha? Ela tem uma base pequena, lenhosa, e essas folhas vão crescendo indefinidamente. Então, ela cresce, 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 as pontas começam a secar e quebrar e morrer, mas ela vai mandando aquelas folhas. E isso aqui são os cones reprodutivos, né? E o que é interessante a gente ver essa morfologia recente é que no fóssil daquele período que eu estava salientando para vocês, de 90, 100, 110, 115 milhões, a gente tem, olha só, aquela base com as folhas, olha isso aqui, a base com as folhas, aqueles cones, olha isso aqui é um cone recente e isso aqui é o fóssil. Na Formação Santana, que fica no nordeste do Brasil, lá no Ceará principalmente. Né? Então isso foi encontrado lá, e nesses sedimentos a gente também encontra isso aqui, ó. Esse grão de pólen aqui, que tem uma correlação morfológica muito forte com a Welwitschia, essa planta que vocês acabaram de ver. A Welwitschia, hoje, ela está lá no deserto da Namíbia, mas a gente encontra isso aqui no nordeste do Brasil, naquele estudo que eu mostrei para vocês da Colômbia. Então, isso aqui era tudo uma grande província botânica junta, né? E depois ela foi diferenciando. Hoje a gente não tem essas plantas aqui e ela permanece só lá na Namíbia. Agora tem um segundo estudo de caso. Rodrigo, se você tiver alguma pergunta sobre esses dados do Cretáceo, pode fazer, senão eu já vou continuando. O neógeno. Bom, o neógeno, eu vou falar principalmente do Mioceno, que é um período geológico mais recente, e da palinoflora, esse aqui é outro termo que a gente usa bastante, né? Então, a flora que é construída com base nos grãos de pólen, os poros, da Amazônia. É uma coisa que a gente trabalha mais, na verdade, né? É a principal linha de pesquisa, digamos assim, que a gente tem feito aqui que eu fiz durante o doutorado e continuamos aqui no laboratório na UFMT. Bom, por que o Mioceno é interessante? Por vários motivos. Um deles, o planeta já era praticamente como ele é hoje, então veja, a geografia mudou muito pouco aqui, do moderno para 14, no caso de 14 milhões de anos, então as grandes cadeias de montanha estavam terminando de se formar, os oceanos já estavam praticamente iguais, o istmo do Panamá estava se erguendo, essas passagens aqui e aqui também estavam terminando de serem completadas. Esse é um ponto. Outro ponto climático, você tem mais ou menos 3 graus acima do presente, porém tem uma evolução climática interessante. Primeiro tem uma parte aqui no meio do Mioceno, no Mioceno, antes de mais nada, de 23 a 5 milhões de anos atrás, né? Então, comparem com o que a gente acabou de ver do Cretáceo, né? Outro período muito mais recente. Tem um aquecimento, depois tem um decréscimo da temperatura aqui. E esse decréscimo da temperatura faz com que as glaciações sejam mais intensas. Então, a gente tem
o padrão de glaciação bipolar, ou seja, dos dois polos, ela é salientada nesse período geológico. Na Amazônia, também ocorrem mudanças muito interessantes durante o Mioceno. Aqui tem esses 4 quadros, são uma evolução paleogeográfica da Amazônia, desde 33 até praticamente o recente, aqui 2,5 milhões de anos. Então, os Andes ainda estavam se sorguendo, né? A Amazônia tem muito que ver com os Andes. Todo o sistema de drenagem, os rios aqui tem a ver com, aqui ó, recente, tem a ver com os Andes, todo mundo sabe disso, né? O Amazonas nasce lá nos Andes e tal. Mas antes deles serem sorguidos, você não tinha esse rio transcontinental, como a gente chama. Você tinha uma rede de drenagem que corria para cima, aqui para o norte, e desaguava no Mar do Caribe, pela região do Orinoco. Né? Com o gradual sorgimento dos Andes, você tem um grande sistema, a gente chama PEBAS, mas na verdade é um nome, né? Mas é um sistema pantanoso, flúvio lacustre, então algo tipo Pantanal, digamos. E durante esse período aqui, de 23 a 10, depois disso, depois de 10, mais ou menos 9 a 8 milhões de anos, que é o que se discute, você tem a criação realmente do rio transcontinental, ainda com um pouco de áreas pantanosas aqui, e só depois disso, mais perto do recente, depois de 7 milhões, ou um pouco menos até, você tem essa configuração paleogeográfica sendo formada. Então, o que causa essa configuração paleogeográfica? São estruturas que mal dá para ver. Né? Se você for lá no Google Earth e tiver muita atenção, muito cuidado, tiver um olho treinado para isso, você vai ver pequenas elevações do terreno aqui e aqui, por exemplo. E essas elevações, né, se você pega aqui, por exemplo, e você coloca uma elevação aqui e outra aqui, você começa a separar essas bacias, essas drenagens, e forçar com que tudo corra para o lado de cá. E foi isso que aconteceu. Ao longo do tempo, essas coisas foram surgindo aos poucos, que é uma resposta do sorgimento andino. Então, os Andes foram sorguendo aqui, o terreno foi deformando aqui, e isso foi truncando o rio, o sistema de drenagem, para formar o que ele é hoje. Então, assim, só para uma ilustração básica, a gente tem um ambiente que é mais ou menos isso aqui, pantanoso, com rios e pântanos e lagos, para esse ambiente fluvial meandrante, que é o dominante hoje na Amazônia. Agora a gente vai focar nessa época aqui, no sistema PEBAS, de 23 a 10 milhões de anos mais ou menos, que é onde um pacote sedimentar, então centenas de metros de rochas são formadas aqui durante esse período. E a gente consegue hoje estudar a flora e vários outros aspectos da geologia desse período. Então, primeira coisa, os ambientes que foram aí discutidos ao longo da literatura, ao longo do tempo, são diversos. Então, conexão com o mar. Então, basicamente, sem precisar ler tudo aqui, era só um ambiente fluvial ou lacustre, ou também teve uma influência marinha forte? Essa era uma pergunta que não estava muito bem respondida, até recentemente. A gente tentou responder ela num artigo de 2017 que eu vou mostrar para vocês, né? E tem toda uma fauna também associada com isso. Então, entender o ambiente ajuda os diversos grupos, né? Quem está estudando evolução de pássaros, de mamíferos, de répteis, etc., depende dessa informação. Então, é uma informação que tem um potencial interdisciplinar. E essa discussão vem de muito tempo. Então, do século XIX ainda, do início do século XIX, você tem alguns pesquisadores fazendo as campanhas aqui na Amazônia e achando algumas conchas que eles também tinham identificado no Caribe, por exemplo. Então, eles começaram a associar, será que isso aqui um dia já foi mar e tal? Você tem também o boto, né? De onde que veio o boto? Raias ou alguns peixes que também têm relações com espécies daqui. E algumas amostras, você tem indicação de dinoflagelados, de dentes, na verdade isso aqui é uma amostra macro, né? Não de palinologia, mas enfim, tem várias indicações de que houve um mar ou algum tipo de influência marinha ali. Um dos problemas de falar o quando e por quanto tempo e como isso ocorreu é que a geologia na Amazônia é difícil, porque principalmente
Isso aqui é uma foto da Amazônia, principalmente ela é coberta por uma vegetação muito densa, então você vai na beira do rio e começa e consegue ver ali 5, 10 metros de rochas, às vezes. Isso aqui é um, um barquinho só para escala, então você consegue fazer uma geologia de alguns metros ali que não vai te dar uma amplitude temporal muito grande. O ideal é isso aqui, ó, quando as rochas estão deitadas e, e cortadas, aí você consegue se movimentar nessa direção aqui, ó, e você vai subindo na coluna estratigráfica. Então, você está aqui vendo rochas mais antigas, lembra do princípio do atualismo? E ao passo que você caminha reto, você está subindo no tempo e vai coletando amostras, tal, tal, tal. A gente não tem esse tipo de situação na Amazônia, ou tem em outro nível de detalhe, que não ajuda muito. Então, o que acontece? A gente precisa de poços de perfuração. Então, um poço de perfuração como esse aqui, que é o 105 AM, que é o que eu estudei, ele tem 400, mais de 400 metros de profundidade, foi feito pelo Serviço Geológico Brasileiro e ficou guardado lá em Manaus durante muito tempo aqui. Ó. Hoje está num lugar melhor, inclusive. Então eu fui lá com um colega geólogo, a gente amostrou e descreveu os sedimentos. Né? Então aqui está uma coluna sedimentária, como a gente representa os sedimentos, de 400 metros. Isso foi feito aqui e uma colega fez também lá na Colômbia, numa outra localidade chamada Saltarim. E qual que era a ideia aqui do projeto final? Se o mar veio de cima, primeiro a gente precisa ter duas localidades pelo menos, provar que elas são contemporâneas, que primeiro chega aqui, depois aqui e aqui com maior intensidade. Então foi isso que a gente buscou responder. Aí eu fiz o estudo palinológico, encontrei muitas espécies novas, vários indicadores de idade, né? Então toda a idade daquele poço a gente conseguiu dar através desses marcadores bioestratigráficos, no caso palinoestratigráficos. E a gente também encontrou muitos dinoflagelados. Então aqui quase todos aí nessas plates são dinoflagelados. Tirando o 1 e o 2, que são algas, e o 3, que é um palinoforaminífero, isso aqui é uma alga que tem uma carapaça calcária, mas algumas espécies deixam uma capinha orgânica que a gente consegue recuperar na preparação palinológica depois. Mas enfim, a maioria é dinoflagelados, e a gente viu que o quê? Que essas espécies estão em várias localidades do mundo, de outros estudos, em outras épocas, outros períodos geológicos e também no período geológico Mioceno. A maioria delas é cosmopolita, tem uma ampla tolerância de temperatura, então estão em todas as partes, em várias temperaturas, em várias salinidades, mas algumas delas restringem a região tropical e subtropical, né, nessa faixa aqui, e ambiente nerítico. O ambiente nerítico é aquele ambiente mais proximal, mais perto da plataforma, então não é ambiente de mar aberto, por exemplo, o que a gente poderia, né, já esperar. Entre outras coisas, a gente viu muitas espécies heterotróficas, por exemplo, essa aqui, elas são mais comuns em ambientes de alta energia, de muita produtividade, enquanto outras espécies de mar mais aberto, por exemplo, são mais autotróficas, né? Fazem fotossíntese. E muitas aberrações morfológicas, né? Esses organismos não estavam vivendo lá na Amazônia, naquela região, num ambiente de salinidade boa. Estavam numa salinidade não ideal, então elas começam a criar aberrações morfológicas. Não sei se vocês conseguem ver direito aí, mas isso aqui ó, tem uma forma meio cruciforme, esses lobos aqui, que varia muito. Às vezes está mais forte, às vezes é menos forte. Isso são, possivelmente, né, não consegui estabelecer essa informação perfeita para essas espécies, mas possivelmente tem a ver com isso aí. E tem outros estudos também que falam coisas parecidas de outros tipos de fósseis nessa região, nesse período geológico. Então, com base nisso aí, a gente fez uma reconstrução que está aí, ó. É um clipezinho que vai passar rápido de como o mar teria invadido. Então, primeiro veio aqui nessa região e em alguns momentos chegou aqui. Então, o azul claro é mar, o verde seria o ambiente fluvio-lacustre, então aquele ambiente pantanoso que eu falei no início. E o marrom é ambiente continental, já é coisa que não está sedimentando, não é aquele ambiente lacustre, flúvio, etc. Tá? Então, qual que foi a principal
sacada que a gente teve nesse trabalho é o seguinte: o ambiente predominante é aquele ambiente, ok, flúvio lacustre, como todo mundo falou, e pelo menos 2 episódios curtos, né? Então isso aqui tem 1 milhão de anos, então isso aqui são 200 mil anos, isso aqui são 400 mil anos. Foi o período que o mar, o ambiente marinho, eventual influência marinha, ocorreu nessa região aqui. Em termos geológicos, como vocês podem imaginar, a gente já trabalhou na escala de tempo de 100 milhões de anos, no exemplo do Cretáceo, 200 mil anos não é nada. Então foram eventos muito rápidos, muito episódicos, né? Mas suficientes para deixar evidências que a gente consegue recuperar. Aqui alguns trabalhos de divulgação, né, da imprensa ficaram bem bacanas, né? Quem quiser dar uma procurada no Google, vocês vão ver. E aqui o paper também que é aberto, quem quiser ler com mais detalhes. Bom, e além dos dinoflagelados, essa era a parte mais importante desse estudo de caso, mas sim, a quantidade de pólen e esporos é incrível, né? E a preservação é excelente. Ó. Eu vou passar para vocês verem, a preservação é muito boa e a diversidade é muito grande. Esses nomes que estão aqui, para quem conhece um pouco de botânica, eu já vai reconhecer que são nomes botânicos recentes. Cada um desse aqui tem um nome fóssil, tá? A gente tem uma nomenclatura para ele na paleontologia. Aqui eu coloquei gêneros recentes e as famílias recentes para vocês verem como que a gente consegue relacionar com a flora recente. A gente já consegue identificar muita coisa, não tudo, muita coisa a gente não consegue saber o que é, nem a nível de família, mas muita coisa a gente consegue chegar a famílias, a gênero. Então aqui tem, ó. Bom, eu não vou ficar falando um por um, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Mas qualquer coisa, pode me parar, Rodrigo, e perguntar, tá? São muitas famílias. Aqui tem algumas delas. Tem essa família aqui, ó, a família Malvácea, incluindo as bombacoides, né? Isso aqui era uma família separada antes, as bombacáceas, que são as paineiras, as barrigudas, né? A gente tem em tudo que é lugar, elas são lindas. Esse cara aqui, ó, essa espécie aqui, a gente trabalhou um pouco mais a fundo. Então, um aluno meu de TCC, aqui na UFMT, o Bruno, ele pegou 14 gêneros da tribo Malve, que é a tribo dentro de Malvácea, que contém esse tipo de morfologia aqui, e achou vários gêneros. Então foi lá e pegou todos os gêneros que ele achou dentro dessa tribo e fez uma análise morfométrica, mediu, descreveu todos eles, vários grãos, tal, e a gente achou alguns que podem ser mais ou menos semelhantes, né? Mas todos têm uma morfologia parecida. Agora, o que é interessante? Ao contrário da grande maioria das espécies que eu vou mostrar aqui da Amazônia, desse do Mioceno, essa parece ter uma distribuição que não condiz. Isso aqui do trabalho dele foi uma modelagem de nicho com clima, né? Clima de todas as ocorrências desses gêneros aqui, a gente viu que eles não entram muito na Amazônia, entra pouco, aqui um pouquinho e tal, mas principalmente nessa região não entram. E é bem ali que a gente encontra ele, em quantidade e frequência alta, né? O que poderia dizer isso? A gente cogitou, a gente não bateu o martelo em nada, mas a gente cogitou na discussão do trabalho que um clima mais sazonal, sazonalmente seco, poderia ter vigorado aqui nessa região durante o Mioceno. Essa modelagem de clima você usou a atual ou a passada? Atual, é tudo atual. Atual. Então, só mostrar. A gente não tem umas camadas de clima para o Mioceno, né? Para fazer nesse nível de detalhe. Tem estudos pontuais. Mas aqui é atual. Então, isso aqui é só para mostrar que, ó, atualmente, essas espécies aqui, essas formas, elas estão nessa distribuição. Nunca aqui, ou muito pouco aqui, né? E uma ideia desse clima provavelmente diferente aqui é que não tinha os Andes nessa época. Eles estão mais no Mioceno inferior, então antes dos Andes alcançarem grandes altitudes. Então, aquela barreira orográfica importante que são os Andes atualmente não existia ou existia em menor intensidade nessa época aqui. Então, poderia criar um clima um pouquinho mais diferente. Mas é uma especulação, né? Tem até a gente mesmo especula outras coisas no trabalho. É uma questão em aberto que a gente discute um pouco mais a fundo nesse trabalho aí. Bom, aqui para terminar algumas, ó, essa aqui é a minha preferida, é a passiflora, então é uma maracujá, essa é nova, eu vou descrever ela no trabalho em breve, tá? O maracujá fóssil da Amazônia. Oh. Essa aqui todo mundo conhece,
é o mandiocão, tem bastante aqui nas estradas, né? A Cheflera, o Didymopanax. Isso aqui também todo mundo conhece, todo mundo toma tereré nessa nossa região aqui, entre outras. E para não dizer que não apareceu nada além de angiospermas e esporos, apareceu sim um podocarpus, que é uma gimnosperma, mais comum nos Andes, mas também tem um pouquinho, em algumas localidades específicas da Amazônia ela também ocorre. Alguns esporos, né, então esses maiores aqui de cima são espécies mais aquáticas, né, e outros a gente não sabe perfeitamente, são várias coisas. E essa quantidade, diversidade de espécies que a gente achou aí, remete a mais ou menos esse tipo de ambiente aqui. Ó. Então, buritizais, ambientes alagáveis, muita macrófita, né, macrófitas aquáticas, então ambientes pantanosos, lacustres. Isso aqui é uma daquelas bombacoides, né? Então, na Amazônia tem muitas espécies de malvácia bombacoide que são adaptadas como diz isso? Ao ritmo de inundação das várzeas. Então, a várzea amazônica todo ano ela inunda. Você consegue ver aqui, ó, uma marca. Isso aqui é a inundação do ano posterior, o ano passado ao que foi tirada a foto. A água chegou até aqui. Então a gente encontrou muito desse tipo de planta no registro, né? Então é ambiente de várzea, lacustre, e também algumas indicações de ambiente mais aberto de pioneiras, né? Como barras de pontal, essas praias que os rios formam às vezes, são colonizadas primeiramente por poácea, né? Aí só mais alguns detalhes interessantes desses dados. Algumas localidades que a gente estudou e outras da literatura, elas têm, isso aqui são 3 localidades diferentes, mais uma aqui, 4. Um diagrama só para mostrar as abundâncias de diferentes espécies. Mas se a gente focar nessa aqui, que é a nossa Maurícia, que é o buriti, ela consegue atingir umas abundâncias muito altas numa zona mais abaixo, ó, que está em vários poços desse de perfuração, em outros afloramentos também, em várias localidades aqui. Então é possível que, isso é uma ideia também que eu estou cogitando, é possível que uma boa parte desse ambiente aqui foi uma espécie de buritizal durante milhões de anos, né? O que também pode ter acontecido, já que tem esse contexto de inundação marinha, a gente também encontra em alguns, não é tão comum quanto o buritizal, mas a gente encontra pólen de mangue. Mangue, que é esse aqui, em algumas localidades também, em vários quilômetros de diferença, mesma zona bioestratigráfica, quantidades altas, então também pode ter tido algum tipo de vegetação de mangue nessa região durante aquele período. Bom, coisa que a gente tem feito mais recentemente, né, pode ver aqui que foi publicado esse ano ainda, foi um aluno de mestrado que fez isso aqui. A gente foi coletar amostras, eu fui em 2014 coletar amostras recentes de ambientes modernos de sedimentação. Então, laguinhos, meandros abandonados, várzea, né, várias várzeas aqui. Coletei sedimento, a gente fez a mesma preparação, o mesmo tipo de análise e comparou. E alguns resultados que a gente está encontrando é esse aqui, ó. Não encontramos uma diferença de diversidade, então a quantidade de tipos, morfotipos, não variou muito, não variou significativamente. Porém, tem uma informação muito interessante aqui, que é isso aqui, ó. É a dissimilaridade, né? Dentro do Mioceno, a gente encontrou uma similaridade baixa, então as amostras são parecidas entre si, enquanto que no Holoceno recentes, essas localidades são diferentes entre si. E por que isso é surpreendente? Porque essas amostras aqui, elas têm milhões de anos de diferença entre elas. Então, você pega uma amostra do fundo do poço e outra mais do topo do poço, elas podem ter 10 milhões de anos de diferença, né? E elas são parecidas. Enquanto que aqui não tem essa questão temporal, é o mesmo tempo zero, só que tem alguns quilômetros de diferença. E você tem uma diferença grande na composição. Isso significa que provavelmente o Mioceno, botanicamente falando, era mais homogêneo do que as várzeas de hoje em dia. Tá? Então, essa grande região aqui, ela provavelmente era menos dinâmica e mais
mais homogênea na composição florística do que hoje em dia. Também é algo assim que a gente está sugerindo com cautela, né? Porque foi o primeiro estudo, você precisa uma cobertura amostral maior para começar a falar esse tipo de generalização, né? Mas dá um tipo de indicação nesse sentido. Então, para completar, a gente falou do Cretáceo, a gente falou do Mioceno, vamos agora para um período muito mais recente, que é o Quaternário, Pleistoceno e Holoceno. O Quaternário é muito conhecido, é muito estudado, porque ele é o período geológico mais recente, desde 2,6 milhões de anos, e porque ele é caracterizado pelas glaciações, né, que criaram extensões grandes das calotas polares em uma boa parte da Europa, por exemplo, e mudou drasticamente o clima global. E é caracterizado também por flutuações climáticas, né, períodos glaciais mais frio, período glacial, interglacial mais quente, né? Então aqui representado 2 interglaciais e 1 glacial. De maneira geral, na América do Sul, o que essa mudança climática cíclica que aconteceu no Quaternário impactou nos nossos biomas, no nosso clima? Então a gente vê, de forma geral, períodos mais secos na Amazônia, tem flutuações também, tem discussões, mas no geral a gente vê períodos mais secos, uma flutuação entre seca e umidade no Brasil Central, fases mais úmidas no Sudeste brasileiro, e, de maneira geral, em todos os lugares, um frio mais pronunciado, né? Em algumas estimativas até 5 graus a menos na média, né? Principalmente nesse período aqui curto, que é o último máximo glacial, que é esse período aqui de frio mais intenso no último período glacial. A gente também usa a palinologia como proxy, tá? Então, eles se preservam bem em sedimentos orgânicos recentes. Quaternário a gente começa a falar tudo recente agora, então já se acostuma, eu vou ficar falando que é tudo recente. 10 mil anos atrás, é recente. E vocês já entendem por quê, né? Geologia, 10 mil anos, 20 mil anos não é nada. Uma coisa interessante, né? A gente tinha dificuldade para resolver taxonomicamente alguns grupos, já não acontece tanto no Quaternário, porque a gente tem uma semelhança muito maior. Basicamente é a mesma flora, né? Com quase nada de mudança. Então, a gente consegue identificar com mais facilidade. Então, o princípio do atualismo ele funciona melhor para a gente aqui. Então, a gente pode usar mais marcadores climáticos, por exemplo. Aqui é uma estampa, 2 estampas, na verdade, de espécies do Pantanal. Cerrado e Pantanal, mas principalmente Pantanal, de um capítulo que vai sair nosso em breve, de um livro sobre o Pantanal. Bom, o que a gente sabe do Pantanal? Agora foquei no período geológico, contextualizei, agora vamos ver uns exemplos que são mais próximos da gente aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um estudo feito, o mais detalhado até o momento, de paleontologia, né, de paleoflora do Quaternário, do Pantanal, foi feito pela Whitney e colaboradores na Lagoa Gaíba, ou Lagaiba, que fica entre o Brasil e principalmente na Bolívia. Fica no norte, então aqui está a bacia do Pantanal, aqui a calha central, mas esse cinza é mais escuro, e no norte dessa calha fica a lagoa, né? Então o que esse pessoal fez? Eles foram lá, no meio dessa lagoa, esse aqui não são fotos deles, são fotos de um campo que eu fiz, só para ilustrar, e fez uma sondagem, né? Assim que a gente estuda o Quaternário, fazendo sondagem no fundo do lago. Então a gente monta esses botes infláveis, coloca uma plataforma, no meio dessa plataforma vai uma sonda, que geralmente é manual, né? Então essa sonda esse primeiro tubo de calibre mais grosso, ele vai para fixar o poço, para deixar ele estável, e depois você coloca dentro dele um mais fino que coleta o sedimento mesmo. Né? É importante você coleta em parcelas, geralmente de 1 metro, então é importante que tenha um tubo maior fixado antes, para você poder dar estabilidade ao poço. E esse pessoal fez a mesma coisa, essa mesma técnica, nessa lagoa, que é uma lagoa grande, que está associada ao curso principal do Rio Paraguai. Coletaram alguns perfis sedimentares aqui do meio, né? Sempre é escolhida assim, a parte mais central, às vezes varia um pouco, mas é a parte mais profunda do lago, da lagoa ou do lago, tá? Que é onde o sedimento vai acumular mais, né? Se você tira das beiradas, a beirada é muito suscetível à margem, né? Falando beirada, a margem ela é muito suscetível à seca. Se seca e cai um pouco o nível da água, não acumula, ou até erode, você perde sedimento.
Já o fundo, principalmente se for um fundo mais plano, vai acumular constantemente, vai sofrer menos com secas, então vai preservar melhor o material. Então, eles coletaram quase 6 metros aqui, em alguns de 3 perfis. Essas amostras foram amostras datadas, né? Então mandou para fazer técnica de radiocarbono para dar as idades. E eles chegaram a quase 40 mil anos, mais ou menos, por volta de 40 mil anos, até o presente. Então eles têm uma história bem contínua, bem interessante. Apesar de que aqui, ó, você tem uma mudança nessa curva, você tem um período que passou muito tempo aqui, ó, uns 20 mil anos mais ou menos, acumulou pouco sedimento, né? Então essa parte do perfil não está tão detalhada quanto o resto. Isso acontece justamente porque é um período mais seco, então acumulou menos ou preservou menos sedimento. Bom, o que eles encontraram, resumidamente? 3 fases de desenvolvimento da vegetação nessa região aí, nessa localidade. Primeiro, pleno glacial, que é aquele 40 mil a mais ou menos 19,5. Basicamente só vegetação herbácea, então uma vegetação aberta, quase nada de árvore. Então, essas aqui são espécies de herbáceas, ó, que dominam as contagens, dominam a assembleia palinológica das amostras. Quase nada de árvores. No tardio glacial, que é do 19,5 a 12,12, você já começa a ter florestas ripárias. Então, essas aqui são florestas de várzea, por exemplo, florestas de inundação, de planícies de inundação, que ficam mais abundantes nessa fase, e também um pouco de floresta estacional. Isso aqui é a floresta estacional. As florestas que têm um período de seca pronunciada. Tem alguns marcadores importantes aqui, como a Anadananthera, Astronium, que é da botânica, vai reconhecer alguns nomes aí. Tá? E no Holoceno, que são os últimos, no Holoceno, na verdade, são os últimos 11, mais ou menos, mil anos, mas aqui eles pegaram essa idade de 12,2, que foi quando a umidade voltou, a vegetação ficou mais parecida com a atual, você tem maior representatividade da floresta estacional, a floresta que está ali do lado da lagoa. A floresta de várzea, ela não desapareceu completamente, mas ela recuou, ou seja, o nível da água subiu e empurrou essa floresta para mais longe do local de sedimentação, que é o local que está sendo estudado, né, no final das contas. Também tem outros dados com algas, com diatomáceas, que comprovam essa subida e queda do nível do mar, do nível do lago, desculpa. Eles também fizeram uma estatística rebuscada, uma técnica de verossimilhança, né, comparando cada amostra deles, as espécies encontradas lá, com qual são os fatores climáticos que controlam a distribuição das espécies recentes. Então, se você tem lá uma X porcentagem de gramínea nessa amostra aqui, o que aquela X porcentagem de gramínea, hoje em dia, ela reflete? Mais umidade, menos umidade, mais frio, etc. Agora, isso é feito com todas, tem uma estatística rebuscada lá que, né, não vamos entrar em detalhe, eu nem sei explicar os mínimos detalhes dessa estatística, mas é algo que você pode usar para estimar, usando a palinologia ou outros proxies biológicos também, estimar as temperaturas. E eles acharam a diferença dos últimos de 40 a 20 e de 20 ao presente de mais ou menos 4 graus, né? Então, uma diferença bem significativa e está de acordo com a literatura, com o que se pensava desse período, de mais frio intenso, né? Então, resumindo, as interpretações... Posso, só uma Opa, pergunta, pode sim. voltar nessa imagem, a gente consegue sobrepor ela em relação àquela curva das espécies que foram encontradas, né, ou da declinidade ali declinidade não, da profundidade, a evaporação da lagoa. E tem um ponto bem concentrado ali em vermelho, que significa, acho que a maior similaridade, né, na composição. Isso, quanto mais escuro, bem, vermelho... bem próximo do ponto de inflexão da curva, né? Dali para frente cai. Exatamente, cai, é bem contrastante, né? O que mostra, como você falou, mostra essa diferença dessa composição para essa aqui e para essa, né, principalmente. Exatamente. Dá para ver certinho. Exatamente. Então, mas o que não é muito surpreendente, né? Porque aqui uma coisa que eu não falei, foi até bom você perguntar, que eu volto aqui e cito isso. Essa espécie aqui, ó, Ciméria, isso aqui é uma planta
de várzea, de planície de inundação. Você vê que ela está praticamente só aqui, né? Talvez aqui uma ou outra, mas basicamente só aqui. Ela está distribuída hoje em dia na Amazônia até o norte do Pantanal. Então, se tem lugares que tem geada, que tem frio, ela não ocorre. Ela é um bom marcador para você ter um ambiente com e sem friagem, por exemplo, né? Mais frequente. Então, E como ainda tem algumas entradas de frio no Pantanal, na época de inverno, em junho, julho, né? Aquelas friacas que eles chamam na região. exatamente, que são menos intensas no norte, né? Lembra que essa É, localidade está bem sim. no norte do Pantanal, né? Então a gente até pega aqui, acho que no sul do Rio Paraguai, do sul do Pantanal em geral, é possível ainda alguma geada, né? Eu lembro do professor Arlindo Pote falando que geralmente Sim. fala, não, mas que pode acontecer e tal. Mas ali do norte, daí a gente já Geada eu não peguei, mas uns frios de uns 2 graus na região de Miranda eu enfrentei. exatamente. É. Bom, mas então é isso em relação à temperatura, né? E para terminar aqui esse estudo, o que a gente interpreta então? O período pleniglacial, clima mais seco e frio, provavelmente com mais geadas, ou com geadas, né? O tardiglacial, o clima começa a ficar mais quente e a umidade volta, o nível do rio começa a subir. E o Holoceno, os últimos 10, 12 mil anos, você tem um clima que é cada vez mais parecido com o atual e a flora também cada vez parecida, principalmente aqui, ó, entre 3 e 4. Então, os últimos 3 ou 4 mil anos é um limite assim para você entrar basicamente na flora atual, no clima atual. Vou falar um pouquinho mais dele nesse outro estudo aqui. Esse estudo aqui é lá em Ecolândia, né? Então, quem conhece Pantanal, obviamente conhece o que é em Ecolândia. É uma região do Pantanal que tem milhares de lagoas, lagos e lagoas, né? Algumas delas são salinas. Inclusive, falam-se de salinas em Ecolândia. Então, a Bárbara Becker fez um mestrado dela aqui. Ela fez antes de eu chegar, mas eu, depois de chegar, tive a honra de participar desse trabalho também. O que eles fizeram? Mesma metodologia de tirar um testemunho do meio da lagoa, fazer datação, preparar as lâminas, fazer a contagem dos palinomorfos e tal, aqui em Ecolândia, né? Agora, por que aqui é interessante em relação a essas outras localidades? Na calha central do Paraguai tem muita lagoa, né? Muita lagoa que está ligada diretamente com o rio. Então, como o rio é a expressão final da calha, vai cair a umidade por último aqui, ele vai manter mais tempo úmido, mais tempo o nível do rio alto, o nível da lagoa alta, em relação às bordas da bacia. Então, a borda da bacia é mais sensível, né? Então, se você tem um período de seca, vai secar de fora para dentro. Então, primeiro seca aqui. Então, aqui é o mais sensível, né? Então, se ele é mais sensível, vai preservar menos, vai ter uma história menos detalhada, vai ter menos preservação de tempos mais secos. Mas, em compensação, isso também é uma informação interessante, porque se a gente não acha, a gente consegue relacionar a má preservação ou períodos de hiato sedimentar, que é quando você não tem preservação, com os períodos de seca aqui. Então, são coisas complementares. Aqui só mais uma imagem das salinas. É muito interessante, né, que tem essa região mais alta que contorna as salinas, são as cordilheiras, que é uma floresta, uma espécie de floresta de cerrado, e as vazantes, que são onde regiões campo aberto, inundável, que corre a água de vez em quando, e os lagos, né? As salinas, lagos de salinas. Bom, aqui esse estudo foi realizado pelo McGlue et al. Estudou 3 dessas salinas, ok? Essa NM1 é que a gente tem dados de palinologia do mestrado da Bárbara. Então, basicamente, eles encontraram uma estratigrafia, ou seja, litologias muito semelhantes nas 3 localidades, que é composta de uma fase inferior de areia fina, muito fina, muito bem selecionada. Isso aqui é informação interessante porque fala que a areia pode ter sido rolada e ficado mais homogênea, mais redondinha e em tamanho similar, grãos com tamanhos similares. Isso pode indicar, como é interpretado pelos autores, movimento eólico. Então, dunas, por exemplo, eólicas podem ter existido. E quando? No Holoceno inferior e médio. Então, aqui eles têm uma datação de 7, outra datação de 5, né? Não tem embaixo, mas provavelmente, bom, não dá para dizer mais ou menos com perfeição, mas
antes disso aqui e até por volta de 3 e 4 mil anos. E depois disso você tem uma fase bem orgânica, são os últimos 2 a 3 mil anos, de um material bem escuro, um sedimento fino, bem escuro, que é basicamente lama, que é aí onde preservou bastante grão de pólen. Então ela fez o estudo palinológico e, para resumir tudo o que ela encontrou, uma dominância muito grande de herbáceas, então praticamente tudo dominado por herbácea, mas algumas árvores, e principalmente esporos de pteridófitas, e também algas, que não está aqui nesse diagrama, mas também algas aparecem mais depois de 1,5, mais ou menos, 1000 anos. Então, 1.500 anos atrás, mais ou menos, essa região, a gente interpreta que houve mais umidade aqui. Então, o período era mais seco, mais aridez aqui, até 7, 5, 4 mil anos, provavelmente com formação de dunas. Depois fica mais úmido, e depois mais úmido ainda por volta de 1,5 mil anos, né? Então 1.500 anos atrás, mais ou menos. Então, para a gente resumir uma espécie de linha do tempo, né, desses dois estudos, tem outros também, mas eu só escolhi esses dois que são os de palinologia, com mais dados. Então a gente tem, né, nesse período aqui, o pleno glacial, menor nível de base, então mais seca, cerrados mais abertos, vegetação mais aberta, graminoide, poucas árvores. Isso é debatido aqui, tá? Eu estou resumindo os trabalhos, mas tem gente que pensa um pouco diferente. A gente pode discutir mais depois. Mais frio, provavelmente com mais geadas. Depois do pleno glacial, dos 20 até os 10, mais ou menos 12 mil anos, volta o calor, aos poucos, a vegetação começa a desenvolver vegetação ripária, porque o nível de base começa a subir, começa a ficar mais úmido, o nível dos lagos, o nível dos rios começa a subir. E por fim, no Holoceno, você tem as florestas, formações florestais ficando mais evidentes, inundação em planícies periféricas, né? Então não só na calha central, e também perifericamente você começa a ter mais inundação, mais umidade, isso preserva mais sedimento. E principalmente nessa idade aqui, né, como eu falei antes, que desse trabalho das salinas da Ecolândia. Bom, só para terminar então, tem um estudo mais recente aqui na região de Bonito, onde foi estudada a composição isotópica, oxigênio, carbono, hidrogênio, etc., de estalagmites, né? Então, em cavernas. Então, elas dão uma datação muito detalhada e também um proxy para precipitação, né? Porque você vê esses isótopos na água da chuva, na água em geral, e também nos sedimentos aqui das estalagmites, e compara. E eles propuseram, durante essa fase que a gente está interpretando como mais seca, eles interpretam períodos de mais chuva e depois seca no Holoceno. Então, justamente o contrário. Então, a gente está meio assim, né? Bom, é uma região que está mais ao sul, essa aqui é mais ao norte, mas são parecidas, né? Na mesma região, no mesmo período, o que está acontecendo? Então, a gente está buscando mais... isso aqui é só um gráfico para mostrar que quanto mais para baixo aqui, mais umidade, mais para cima, mais seca, menos chuva, né? Então, ao contrário aqui. Então, a gente está buscando mais localidades, né? Esse aqui é um estudo que a gente está fazendo agora, está em desenvolvimento, né? Apesar da quarentena agora e tal, a gente está tentando continuar ele. Perto de Cuiabá aqui, a gente achou um laguinho, que é esse aqui, está perto de Barão do Melgaço aqui. Um laguinho, um pântano, na verdade, entre essas colinas. A gente foi lá, fez uma perfuração, a gente conseguiu entrar lá seca bem, está drenado, na verdade. Tirou um sedimento bem bonito e está estudando. Vamos ver o que vai sair daí. Espero que dados que consigam contribuir para essa discussão do Pantanal. E era isso aí, Rodrigo. Estou aberto a questões. Carlos, muito obrigado. Ótima apresentação. Acho que não tive nem muitas colocações, porque eu estava tão entretido aqui vendo, mas é extremamente interessante a gente ver a capacidade de usar o pólen para fazer
a interpretação dos ambientes passados, compreender a dinâmica dos locais, né, como se deu a evolução biológica ao longo do tempo. Acho que você conseguiu mostrar isso perfeitamente na sua apresentação aí. Só tenho que agradecer novamente por ter aceito o convite. Certeza que os alunos vão aproveitar muito, porque é uma coisa diferente. Eu queria ter você aqui com a gente na universidade, dando a disciplina de geologia e paleontologia. Então, eu quis passar nessa palestra os conceitos básicos, puxar um pouco da paleontologia para o lado da geociência, né? Que ela não está só na botânica, ela é muito utilizada aqui, como você viu, e mostrar as aplicações que a gente tem feito, com trabalhos reais, né? Que a gente fez, que a gente tem publicado. E é basicamente isso, despertar interesse, né? Ver se as pessoas, os alunos têm interesse. Não é uma coisa que você tem nos departamentos de biologia com muita frequência, não tem disciplina nessa área, geralmente não se toca nisso nas disciplinas de botânica, nem de paleonto, na verdade. Então fica uma coisa distante, né? Sem muita conexão com o que ela é para os alunos, né? Então espero que eles aproveitem aí, tá no meu e-mail se alguém tiver interesse. A gente dá disciplina aqui todo ano. De repente alguém quiser vir fazer uma disciplina ou algo do tipo, estamos abertos à colaboração. E certamente depois que passar esse momento de restrição, de movimentações aí, qualquer oportunidade que nós tivemos aqui em Rondonópolis, certamente irei entrar em contato novamente, trazer você pessoalmente aqui para talvez fazer uma outra fala como essa, dar um mini curso. Acho que vai ser extremamente proveitoso para os alunos. Prazer. Então, tá então bom. Obrigado. Mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima.